Sempre às sextas-feiras, Meio Ambiente em Destaque, aqui no Jornal da USP. E eu converso com o professor Pedro Luiz Costes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Professor Pedro, bom dia, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Vamos falar sobre a situação do sistema Cantareira. É ou não preocupante? Está com nível em 61%, o professor vai explicar isso para a gente. Importante lembrar que julho choveu muito pouco, né? E aí, claro, isso baixa a reserva das represas que compõem o sistema. Foi um total acumulado de 2,1 milímetros contra a média histórica, que é de 48. Então, opa, já acende aquele alerta, aquela luz amarela. Agosto, tradicionalmente seco, e assim tem sido. Bom, a questão é para começar a se preocupar com a situação do sistema Cantareira? Sim. Professor? O sinal amarelo ele já está aceso, porque julho foi um mês excepcionalmente seco. Choveu muito pouco, né, como você disse, né, a média foi 2,1 milímetros contra um histórico de 48,7. Nossa, é bem pouco, hein? Bem pouco. Agosto é um mês tradicionalmente mais seco ainda. Então, a entrada de água no sistema Cantareira está extremamente baixa. Segundo o boletim da Agência Nacional de Águas, né, o que a gente chama de volume afluente, que é a quantidade de água que entra no sistema Cantareira, ela só foi maior do que, se a gente considerar desde 2004 até o presente, esse valor de julho só foi maior do que julho de 2014 e julho de 2015, que foram os anos mais críticos da crise. Ou seja, a gente está com um nível muito baixo de entrada de água no sistema Cantareira. Ruim, né? Então, isso, se a gente tomar, né, como os meses de julho, aí, desde 1943 até julho de 2017... Esse julho, o último mês de julho, ele foi o 5º mês mais seco desde 1943, segundo os dados do IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia. E é uma situação que preocupa, né, porque não há tendência de reversão imediata disso, até em função do histórico, porque agosto é um mês tradicionalmente seco, como a gente comentou. Então, realmente, o clima, ele não está contribuindo nesse momento para uma recuperação do sistema, ou para a manutenção do nível do sistema em condições mais favoráveis. E é importante destacar que mesmo esse nível atual, né, de um pouquinho mais de 60%, ontem ele estava em 61,1%, ele não é totalmente confortável, porque do ponto de vista histórico ele deveria estar ainda acima disso. A gente tem uma tranquilidade em relação ao segundo semestre, tá? Mas é muito importante ver qual é o comportamento do clima nesse segundo semestre, para ter certeza que a gente vai ter uma recarga do sistema compatível com as nossas demandas. Então, o sistema ele tem uma situação confortável, mas preocupante em função dessa redução muito drástica da quantidade de água que está entrando no sistema. Claro. Né? Agora, o que provocou algum fenômeno da natureza? A gente tem uma situação meteorológica específica, né, que por vezes acontece, que é uma grande massa de ar seco, né, uma massa de alta pressão, que ocupa a parte central do Brasil. Então ela faz com que as frentes frias não cheguem até aqui a região metropolitana de São Paulo, até o sistema Cantareira especificamente, né? Então só quando uma frente fria ela tem uma força maior que ela consegue romper esse bloqueio. E nós estamos aí com uma outra situação muito específica, que é uma indefinição a respeito do comportamento do fenômeno El Niño, Laninha, agora no segundo semestre. Os prognósticos, eles indicam que a tendência é da chamada fase neutra. A gente não tem nem o El Niño, né, que é um aquecimento das águas do Oceano Pacífico próximo ali da costa do Peru, nem o Laninha, que é o fenômeno oposto, que é o resfriamento dessas águas. E embora a distância seja grande, né, esse fenômeno ele repercute de maneira
preocupante aí com o clima aqui na região metropolitana de São Paulo. Nem tanto em relação a chuvas, propriamente dito, mas em relação à temperatura. Quando a gente tem um El Niño, se ele for um El Niño de média intensidade, baixa intensidade e tal, ele pode fazer com que as temperaturas no verão sejam maiores do que o normal. No ano passado, como a gente teve um El Niño muito intenso, além do aumento da temperatura, nós tivemos chuvas muito intensas, né, no verão, que isso facilitou uma recarga do sistema Cantareira. Essa situação já não se verifica esse ano. Então, esse ano, a gente vai ter uma redução da quantidade de chuvas em relação ao segundo semestre do ano passado. E agora, aí não vai ter essa reposição ideal aí. Agora, o importante é considerar que a gente não tem ainda uma noção exata do quanto vai ser essa redução, né? Enquanto essa redução vai se manifestar. Então, nós não vamos ter uma situação como foi a do ano passado. A gente já sabe que não vai ter a situação ideal, é isso que ele está querendo dizer. Exatamente. Então tem que ficar alerta. Então, o nível de redução a gente não tem ainda condições de dizer, porque existe uma indefinição, né, sobre se nós vamos ter um El Niño fraco ou uma fase neutra. Que a gente aí chama. Pode surpreender negativamente. Pode surpreender porque isso pode repercutir na redução da quantidade de chuvas ao longo do período de recarga do Cantareira, né, do principal período de recarga, que é a partir do mês de outubro até março do ano que vem. Ô professor Pedro, agora então a gente volta àquela lição boa que a gente aprendeu na marra, a cuidar, gastar menos água, aquelas medidas todas. Exatamente. Da fase da crise hídrica. Exatamente. É bom a gente relembrar daquilo tudo? Uma parte disso a gente já não colocou no nosso dia a dia, né? Sim, muita gente aprendeu a lição, aprendeu a como fazer o uso racional da água e tal, mas a verdade é que a partir do momento que o governo ele decretou que a crise tinha acabado, ele acaba incentivando uma retomada do consumo, né? Foi no início do ano passado, em março do ano passado, o governador disse que a crise hídrica tinha acabado, né? E que as pessoas podiam ficar mais tranquilas. Logo depois teve a redução, teve o cancelamento daquele sistema de bônus, né? Então voltou a uma situação tarifária normal, uma situação aparentemente consumo normal livre. de consumo livre. E isso fez com que algumas pessoas abandonassem as boas práticas. Então, uma coisa que estava sendo muito difícil de encontrar já passou a se tornar de novo relativamente comum, que é a pessoa usando a mangueira para lavar a calçada, né? Que é uma coisa totalmente desnecessária. Você não precisa pegar água limpa, pronta para consumo humano e usar isso para lavar um piso. Desperdício. Então é muito importante manter as boas práticas, manter o uso racional da água, porque a gente precisa reservar agora a água que talvez falte no verão deste ano, no início do ano que vem. Então, é hoje que a gente tem que tomar as medidas que vão garantir que a gente tenha uma situação mais favorável. É bom comentar também que, recentemente, teve uma mudança, né, no sistema de gestão do sistema Cantareira. Então, hoje, a Sabesp, ela tem um acordo com a Agência Nacional de Águas e ela faz isso por faixas vamos dizer, de consumo. Então, ela verifica o nível do manancial, a quantidade de água que está entrando e, em função disso, ela vai reduzindo a captação. Agora, esse modelo que foi adotado, embora seja uma evolução comparativamente ao que era feito antes, ele não leva em consideração as previsões climáticas para os próximos meses ou para as próximas estações. Essas previsões, frequentemente, elas estão disponíveis, né, pelos institutos oficiais e podem ser facilmente utilizadas. Ele teria que se antecipar a um problema que pode surgir lá na frente. É isso que você está dizendo. Isso não é feito. Não é feito. No modelo atual de gestão, isso não é feito. E há uma certa, às vezes o pessoal argumenta, essas previsões elas não funcionam, tal. Bom, eu tenho visto, né, na prática acadêmica e também conversando com executivos de empresas que
os executivos que investem, né, as empresas que investem no setor elétrico e no agronegócio, elas usam essas previsões o tempo todo. Né? O tempo todo. E se estão usando é porque funciona e ganham dinheiro com isso. Né? E o que me espanta é o governo não utilizar esse tipo de informação, que está fartamente disponível, seja na academia, seja nos institutos, como por exemplo o IMET, o INPE, né, que são institutos do governo federal, que também disponibilizam essas previsões. Então, isso poderia ser incluído no sistema de gestão e falar assim, bom, nós vamos tomar tal medida tendo em vista que, por exemplo, esse verão a gente já sabe que vai chover menos do que no ano passado. Isso você está dizendo. Se você tem dados científicos, apuração, né? Exatamente. Informação, né, certa, científica, disponível e tal, não? Teria que utilizar. A sugestão é essa, então, que fica para o final, né? E também, né, a sugestão é das pessoas manterem os bons hábitos aí de consumo, uso racional da água, exatamente reservando água nos sistemas para que a gente possa contar com elas, talvez num período um pouco mais crítico aí no futuro próximo. Se antecipar, não deixar acontecer o que já passamos. Sim. Tínhamos que ter aprendido com essa história, porque foi realmente problemático e para alguma e para parte da população foi uma tormenta mesmo, era todo dia sem água em determinado horário. Né? Foi uma tragédia, vamos assim dizer, para algumas pessoas. Para determinadas localidades foi um problemão. Vamos tentar evitar isso. Professor Pedro Luiz Coxas, portanto, fazendo esse alerta sobre o sistema Cantareira, não é? Professor associado ao Departamento de Informação da ECA e coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, criador do projeto O Ambiente é Nosso Meio, canal no YouTube. Você pode ir lá também e conferir. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Até.